Ei, meu nome é Lucas. Tenho 28 anos. E eu preciso confessar uma coisa. Quando ela encostou a testa na minha e sussurrou: "O que eu vou te dizer agora fica entre nós", eu sabia que qualquer passo dali pra frente seria traição, porque ela era a mãe do meu melhor amigo, casada, 20 anos mais velha, rica e completamente fora do meu alcance. Até o dia que ela abriu a porta daquela cobertura, com o perfume de baunilha misturado ao café com canela, e disse: "Eu sempre percebi o jeito que você me olhava." Diz aí nos comentários de qual cidade você está assistindo. E me conta. Você teria dito sim? Eu preciso contar essa história. Não porque ela mudou minha vida, mas porque ela mudou a forma como eu enxergo desejo. Meu nome é Lucas. Tenho 28 anos. Trabalho como designer freelancer, do tipo que faz logo para a padaria do bairro e site para consultório pequeno. Vida simples, apartamento alugado, nada de extraordinário. Mas tem uma coisa que eu carrego comigo desde os 15 anos. Uma coisa que nunca contei para ninguém. O nome dela é Renata. Renata Alves. 44 anos. Advogada. Negra. Rica. Casada. Mãe do meu melhor amigo. E durante anos, ela foi o padrão secreto de tudo o que eu desejei em uma mulher. Eu sei como isso soa. Acredite, eu sei. Mas deixa eu te contar desde o começo. Desde o dia em que tudo recomeçou. Foi numa tarde de terça, uns 6 meses atrás. Eu estava em casa, sentado na frente do notebook, cercado de xícaras de café pela metade. Meu apartamento passava por reforma. Então eu trabalhava na mesa da cozinha, ouvindo britadeira na parede ao lado. O celular tocou. Chamada de vídeo. Bruno. Bruno era meu melhor amigo desde o colegial. A gente cresceu junto. Ele morava numa cobertura em bairro nobre. Eu morava em apartamento de 2 quartos na Zona Leste. Mas isso nunca importou pra gente. Quando a mãe dele abria a porta daquela cobertura e me via ali, ela sorria. Me tratava como segundo filho. E eu... Bom, eu olhava pra ela de um jeito que nenhum segundo filho deveria olhar. Atendi a chamada. "E aí, irmão?" Bruno apareceu na tela, animado, barba por fazer, camisa de time de futebol. "Fala, Bruno. Tudo certo?" "Cara, eu preciso de um favor", ele explicou. Disse que a mãe dele estava precisando de ajuda com um projeto. Redesign do escritório. Identidade visual nova. Documentos, site, materiais impressos. "Ela pediu para eu indicar alguém de confiança", ele disse. "Pensei na hora em você." Meu coração deu um pulo estranho. "Sua mãe?" Ela tá sobrecarregada pra caramba. E tem tudo lá na cobertura. Seria mais fácil se você pudesse dar uns pulos lá, sabe?" Eu fingi naturalidade. "Claro, sem problema." "Valeu, irmão. Vou passar o contato dela pra você. Combina direto com ela." Desliguei a chamada. Fiquei uns 5 minutos parado, olhando pro teto. Renata. Fazia anos que eu não pisava naquela cobertura. Na quarta-feira seguinte, lá estava eu. Prédio de luxo. Portaria com mármore. Porteiro de terno. Subi no elevador segurando a mochila com força. O espelho metálico refletia meu rosto. E eu parecia um moleque de 15 anos de novo. O elevador parou. Último andar. Andei pelo corredor silencioso até a porta da cobertura. A porta estava entreaberta. Luz âmbar vindo de dentro. Toquei a campainha. E então ouvi. Tac, tac, tac. O som dos saltos dela no piso de madeira. Eu tinha esquecido desse som. Mas meu corpo não. A porta se abriu. E lá estava ela. Renata. Mais velha. Mais cansada. Uns fios grisalhos misturados ao cabelo crespo preso num coque. Olheiras discretas. Mas os olhos continuavam os mesmos. Firmes. Profundos. Do tipo que te atravessam. "Lucas", ela disse, sorrindo de canto. "Faz tempo." "Faz." Ela usava roupa social. Calça de alfaiataria preta, blusa branca de manga comprida, blazer pendurado numa cadeira logo atrás. E o perfume?
Esse perfume eu também não tinha esquecido. Baunilha, com fundo adocicado, misturado ao cheiro de café com canela vindo da cozinha. Entra, ela disse, abrindo espaço. Entrei. A cobertura estava exatamente como eu lembrava. Piso de madeira clara, janelas enormes com vista para a cidade, sala ampla, cozinha integrada com bancada de mármore. E lá no fundo, a varanda. A maldita varanda. Quantas noites eu tinha ficado ali, adolescente, fingindo olhar para a cidade enquanto ela passava atrás de mim, ajeitando alguma coisa, e eu sentia o perfume dela me envolvendo? Senta, ela disse, apontando para a mesa de jantar cheia de papéis, pastas e notebooks. Quer café? Quero. Ela foi até a cozinha. Eu ouvi a máquina de café trabalhando. Depois, o barulho da máquina de lavar louça ligada ao fundo. Ela voltou com 2 xícaras. Colocou uma na minha frente. Ainda toma com açúcar? Eu pisquei surpreso. Você lembra? Ela sorriu de novo, daquele jeito que não mostrava os dentes. Claro, você vinha aqui todo fim de semana. Eu prestava atenção. Tomei um gole. Café com canela. Forte, doce, perfeito. Passamos a manhã conversando sobre o projeto. Ela queria modernizar tudo. Site, cartão de visita, papel timbrado, até os convites dos eventos beneficentes que o escritório organizava. Eu sei que é muita coisa, ela disse, passando a mão pela testa. Mas eu confio no Bruno. E ele confia em você. Confio no Bruno. A frase ficou ecoando na minha cabeça. Eu dou conta, respondi. Ela me olhou por um segundo a mais. Sei que dá. No fim da tarde, eu já tinha anotado tudo. Ideias, referências, prazos. Quando fui embora, ela me acompanhou até a porta. Lucas, o Bruno comentou que seu apartamento tá em reforma. Tá. Por isso eu tô trabalhando em qualquer lugar que tenha tomada. Ela cruzou os braços, pensativa. Olha, se você quiser, pode usar a mesa aqui. Facilita para você, facilita para mim. A gente discute o projeto no dia a dia. Eu deveria ter dito não. Mas não disse. Obrigado. Aceito. Ela sorriu. Daquele jeito que eu lembrava. Daquele jeito que sempre me fez esquecer como respirar. Desci o elevador segurando a mochila com força. E quando cheguei na calçada, respirei fundo. O que eu tinha acabado de aceitar? Nos dias seguintes, a rotina se estabeleceu. Eu subia até a cobertura 3, 4 vezes por semana. Sempre de manhã. Renata me recebia com café. Café com canela. Sempre. A gente trabalhava lado a lado. Ela no notebook dela. Eu no meu. E aos poucos, a gente foi voltando a conversar. No começo, só sobre trabalho. Depois sobre Bruno. Sobre a adolescência. Sobre como o tempo tinha passado rápido. Você era tão tímido, ela disse uma vez, sorrindo enquanto mexia numa planilha. Mal olhava nos meus olhos. Eu ri, sem graça. Eu era meio travado mesmo. Meio? Ela me olhou de lado. E teve algo naquele olhar. Algo que eu não soube interpretar. Numa quinta à noite, eu ainda estava lá. Já passava das 8. A luz âmbar da varanda estava acesa. O som do trânsito lá embaixo era só um murmúrio distante. Renata fechou o notebook dela e suspirou. Obrigada por ficar até tarde. Eu sei que você tem outras coisas para fazer. Não tenho não, fica tranquila. Ela sorriu. Mas era um sorriso cansado. Quer jantar? Tem comida sobrando aqui. Eu deveria ter ido embora. Mas de novo, não fui. Aceito. A gente jantou na mesa da cozinha. Arroz, frango, salada, nada elaborado. E conversamos. Conversamos de verdade. Ela perguntou da minha família, dos meus namoros, da minha vida. Eu perguntei do trabalho dela, do Bruno, do casamento. Ela desviou o olhar quando mencionei o marido. Carlos está sempre viajando. Negócios, reuniões, eventos. E você fica aqui sozinha. Não foi uma pergunta. Foi uma afirmação. Ela assentiu devagar. Na maior parte do tempo, sim. Teve um silêncio.
E então ela disse algo que mudou tudo. Sabe, Lucas, eu sempre percebi. Eu gelei. Percebeu o quê? Ela me olhou direto, sem sorrir, séria. O jeito que você me olhava quando era adolescente. Meu coração disparou. Renata, eu... Não precisa se desculpar. Eu fingia não ver. Porque você era amigo do Bruno. Porque você era só um garoto. Mas eu via. Eu não sabia o que dizer. Ela levantou, pegou os pratos, foi até a pia. E quando voltou, ela não estava usando a aliança. Ela tinha tirado para lavar a louça. Mas ficou assim, sem. A gente se olhou por tempo demais. Amanhã, ela disse, a voz um pouco rouca, se puder, vem mais cedo. Eu assenti. Desci naquela noite sentindo o perfume dela grudado na minha camisa. E quando cheguei em casa, vi a mensagem no celular. Obrigada pela companhia. Fazia tempo que eu não conversava assim com alguém. Dormi pensando nela. E acordei pensando nela também. Na manhã seguinte cheguei mais cedo. Ela abriu a porta ainda terminando o café. Sem blazer. Cabelo solto. Mas ela, menos advogada. Bom dia, ela disse se afastando para me deixar entrar. Bom dia. A gente trabalhou lado a lado, mais perto do que antes. Ela se inclinava por cima do meu ombro para ver o monitor. O perfume dela me envolvia. O braço dela encostava no meu. Num momento, a mão dela tocou na minha ao pegar o mouse. Ela pediu desculpa, mas não se afastou tanto quanto poderia. Foi na semana seguinte que Dona Marta entrou na história. Eu descia para o térreo buscar uma encomenda para Renata quando encontrei a vizinha no corredor. Dona Marta. 60 e poucos anos. Cabelo pintado, roupa de academia, sorriso afiado. Oi, querido. Você trabalha aqui no prédio? Trabalho com a doutora Renata, designer. Ah! Ela fez uma cara de quem entendeu mais do que deveria. Que bom que ela tem companhia. Aquela mulher trabalha demais. Sorri educado e entrei no elevador. Mas quando cheguei em casa, vi que tinha sido adicionado num grupo de WhatsApp. Prestadores de serviço, Edifício Mirante. E lá, no meio das mensagens... Alguém sabe quem é o rapaz que está subindo direto na cobertura da doutora Renata? Dona Marta. Eu nem respondi, mas senti o peso. Alguns dias depois, encontrei Larissa, estagiária do escritório de Renata. 22 anos. Inteligente, curiosa demais. Eu conhecia ela das redes sociais. Ela curtia minhas postagens de design. A gente se encontrou na portaria. Subimos juntos no elevador. Então você é o designer que a doutora Renata contratou, ela disse sorrindo. Sou. Ela fala bem de você. Diz que você é talentoso. É gentileza dela. Ela não costuma elogiar à toa. Quando a gente chegou na cobertura, Renata estava ao telefone. Ela viu a gente entrar e franziu a testa levemente. Depois que Larissa foi embora, Renata comentou. Ela é boa no que faz, mas é curiosa demais. Percebi. Nesse prédio qualquer coisa vira fofoca. Ela não disse mais nada. Mas eu entendi o recado. Numa noite de chuva, a luz caiu. Eu ainda estava na cobertura. Já passava das 7. O céu tinha escurecido cedo, nuvens pesadas. A chuva começou devagar. Depois veio forte. E então, tudo apagou. Renata xingou baixinho. Isso sempre acontece quando chove assim. Ela acendeu algumas velas. A luz âmbar da varanda era alimentada por gerador, então continuou acesa. A gente acabou sentado no chão da sala, encostados no sofá, velas fazendo sombras no rosto dela. E foi ali que a gente conversou de verdade, sobre solidão, sobre casamento, sobre medo de envelhecer ao lado de alguém que não te vê mais. Eu criei o Bruno praticamente sozinha, ela disse, olhando para a chama da vela. Carlos sempre esteve ocupado. Sempre. E você sempre esteve forte. Ela riu. Mas não foi um riso alegre. Forte é o que todo mundo espera, né? A advogada bem-sucedida, a mãe exemplar, a esposa que aguenta. Ela virou o rosto para mim. Mas tem dias que eu me sinto...
Vazia. Eu não disse nada. Só segurei a mão dela. E ela segurou de volta. Se eu tivesse te conhecido em outra vida, Lucas... Ela parou. Respirou fundo. Se eu tivesse te conhecido sem o Bruno no meio, eu teria medo do que poderia sentir por você. Meu coração bateu tão forte que eu achei que ela ia ouvir. A gente estava perto demais. Testa quase encostando. Respiração misturada. Eu ia beijá-la. Ela ia me deixar. E então... O celular dela vibrou sobre a mesa de vidro. O som ecoou pela sala silenciosa. Era Carlos. Ela atendeu. Afastou o rosto, levantou. Oi, amor. Não, tá tudo bem aqui. Só caiu a luz. Vou mandar uma foto da varanda para você ver a chuva. Ela mentiu dizendo que estava sozinha. E eu fiquei ali, sentado no chão, ouvindo ela fingir. Quando a luz voltou, já era noite. Eu me despedi rapidamente. Na porta, a gente se olhou. Até amanhã, ela disse. Mas a voz saiu baixa. Quase um sussurro. No dia seguinte, tudo mudou. Ela estava mais formal. Blazer. Cabelo preso, maquiagem perfeita, como se tivesse erguido uma parede entre nós. Trabalhamos em silêncio. Ela mal me olhava. E quando o celular dela tocou, era Bruno. Ele ia vir no fim de semana. Visita surpresa. Ela fingiu a animação. Mas eu vi o pânico nos olhos dela. O fim de semana chegou. Bruno me chamou para o almoço na cobertura. Eu subi. Abracei meu melhor amigo. Senti a culpa apertar. Renata nos recebeu com um sorriso. Mais leve, mais mãe, menos mulher. Almoçamos os três. Relembramos histórias antigas. Bruno fez piadas. Renata riu. E eu fingi que estava tudo normal. Dona Marta apareceu em algum momento com uma torta. Viu eu ali. Sorriu torto. Que bom que você tá sempre por perto para ajudar ela, né, querido? Bruno deu risada. É verdade. Minha mãe tá em boas mãos. Eu forcei um sorriso. Quando Bruno foi pro quarto jogar videogame, Renata e eu ficamos sozinhos na cozinha por alguns segundos. Ela lavava a louça. Eu secava. Obrigada por não demonstrar nada, ela disse baixinho. Não tenho que demonstrar. Menti. Ela me olhou de lado, e então Bruno voltou. E o momento acabou. Quando Bruno foi embora, naquela noite de domingo, a cobertura ficou vazia de novo. Na segunda-feira, voltei. Renata abriu a porta. Sem blazer, cabelo solto, olhos cansados. Oi. Oi. A gente ficou parado ali. Porta aberta. Corredor silencioso. Entra, ela disse finalmente. Entramos, trabalhamos, conversamos, tomamos café, e no fim da tarde, a gente foi para a varanda, a luz âmbar acesa, a cidade lá embaixo, o som do trânsito ao longe. Eu quase estraguei tudo, ela disse de repente. Como assim? Na noite do apagão. Eu quase deixei acontecer. Ela encostou a testa na minha, devagar, como testando. Eu segurei o rosto dela, com cuidado. Renata. E então, a campainha tocou, repetidas vezes, e a voz de Bruno gritou do corredor. Mãe, abre aí, esqueci a chave. Renata se afastou de mim como se tivesse levado um choque. Ela correu até a porta. Ajeita o cabelo. Respirou fundo. Abriu. Bruno entrou. Mala nas costas. Sorriso no rosto. Decidi estender a viagem. Vou dormir aqui hoje e amanhã tenho reunião cedo. Ele me viu. Sorriu maior ainda. Lucas! Cara, que coincidência! Vamos pedir pizza? Eu olhei para Renata. Ela olhou para mim e os dois pensamos a mesma coisa. A gente tinha estado a segundos de cruzar a linha. E o filho dela, meu melhor amigo, quase viu. No dia seguinte, eu acordei com uma ressaca emocional. Fiquei esperando mensagem dela. Mais nada. Até que, no meio da tarde, chegou. Longa, polida, fria. Lucas, muito obrigada por toda a ajuda com o projeto. Acho que já temos tudo encaminhado. A partir da semana que vem, o escritório assume o restante. Você foi essencial. Obrigada de verdade. Li 3 vezes. Entendi na primeira. Ela estava me cortando.
por segurança, por culpa, por medo. Tentei ligar. Ela não atendeu. Digitei uma resposta. Apaguei. Reescrevi. No fim, mandei só. Foi um prazer trabalhar com você. Qualquer coisa, tô aqui. Ela visualizou. Não respondeu. E foi assim que acabou. Pelo menos, foi assim que eu pensei que tinha acabado. Nas semanas seguintes, tentei seguir em frente. Peguei outros trabalhos, outros clientes, café da manhã em casa, reuniões por videochamada, rotina normal. Mas não era normal, porque toda vez que eu passava pelo bairro dela, eu desacelerava. Toda vez que via um prédio alto, eu contava os andares. E toda vez que via a luz âmbar de uma varanda à noite, eu pensava nela. Comecei a passar em frente ao prédio. Não todo dia, mas com frequência. Eu inventava desculpa. Preciso comprar pão naquela padaria. Vou pegar o ônibus ali. Mentiras. Eu só queria ver o prédio, ver o último andar, ver se a luz da varanda estava acesa. Algumas noites estava, e eu ficava ali, do outro lado da rua, olhando, imaginando ela lá em cima, sozinha, tomando café, ou vinho, olhando para a cidade, pensando em mim? Provavelmente não. Mas eu precisava acreditar que sim. Uma noite encontrei Bruno num bar. A gente bebeu cerveja, conversou sobre futebol, sobre trabalho, sobre nada importante. Até que ele mencionou: minha mãe tá estranha. Meu estômago apertou. Estranha como? Sei lá. Às vezes ela tá de bom humor, às vezes distante. Meu pai comentou que ela anda diferente. Diferente? É. Ele acha que é estresse do trabalho. Mas eu não sei. Bruno tomou um gole. Ela perguntou de você outro dia. Gelei. De mim? É. Perguntou como você tava. Se você tava com muito trabalho. Achei estranho. Ele riu. Acho que ela sentiu falta do seu café da manhã, irmão. Você estragou ela com aqueles pães da padaria. Eu forcei uma risada. Mas por dentro, meu coração batia descompassado. Ela tinha perguntado de mim. Comecei a ver fotos dela nas redes sociais, eventos, jantares, sempre ao lado do Carlos. Ele de terno, ela de vestido, sorrindo. A legenda sempre falava de parceria, de anos juntos, de família. E eu olhava aquelas fotos e pensava: ninguém vê a mulher que sentou no chão comigo durante o apagão. Ninguém vê a mulher que tirou a aliança e deixou na pia. Ninguém vê a mulher que disse: eu teria medo do que poderia sentir por você. Só eu vi. E isso doía mais do que deveria. Num dia qualquer, encontrei Larissa num coworking. Ela estava lá para uma reunião, eu para trabalhar. A gente tomou café juntos. Faz tempo que não te vejo na cobertura, ela disse. É, o projeto acabou. Acabou ou você parou de ir? Olhei para ela confuso. Qual a diferença? Ela sorriu. Daquele jeito que diz: eu sei mais do que deveria. A doutora Renata ficou diferente depois que você parou de aparecer. Diferente como? Mas ausente, olhando pela janela, distraída nas reuniões. Larissa mexeu no café. Eu achei que tinha algo entre vocês. Mas aí tudo ficou frio de repente. Eu não respondi. Ela continuou. Sabe o que é engraçado? Todo mundo vê ela como essa mulher forte, inalcançável, que aguenta tudo. E ela não é? Ela é. Mas até gente forte quebra, né? 3 semanas depois do corte, numa madrugada, acordei. Eram 2h14. Peguei o celular sem saber por quê. E vi uma mensagem de Renata. Meu coração disparou antes mesmo de abrir. A mensagem dizia: você esqueceu uma coisa aqui. Abaixo, uma foto. A cozinha da cobertura. Luz acesa. Bancada de mármore. E sobre a bancada, minha caneca. A caneca que eu sempre usava lá. Eu conferi no armário. Tinha outra caneca parecida. Mas aquela tinha ficado lá. E ela tinha guardado. Por semanas. Digitei uma resposta. Apaguei, digitei outra. Apaguei também. No fim, mandei só. Não sabia que ainda estava aí. Ela visualizou, mas não respondeu. Fiquei acordado até o amanhecer, olhando para a foto,
olhando para a caneca, pensando: por que ela guardou? Por que mandou isso agora? Por que às 2h14 da manhã? No dia seguinte, tomei a decisão. Ia buscar a caneca. Ia subir naquela cobertura. Ver ela. Falar com ela. Nem que fosse só para dizer: o quê? Eu nem sabia. Mas eu precisava ir. Cheguei ao prédio no fim da manhã. O porteiro me reconheceu. Sorriu. Faz tempo, rapaz. A doutora Renata tá esperando você? Tô indo buscar uma coisa que esqueci lá. Ele acenou. Deixou eu passar. Subi no elevador, olhei pro espelho metálico. Ajeitei a gola da camisa. Respirei fundo. As portas se abriram. Caminhei até a porta da cobertura. Toquei a campainha. E ouvi. Tac, tac, tac. Os saltos dela. A porta se abriu. E lá estava ela. Mais magra, olheiras discretas, cabelo preso de qualquer jeito. Mas os olhos brilharam quando me viram. Oi, ela disse. Oi. Ficamos ali, parados, porta aberta, corredor vazio. Entra. Entrei. A casa estava igual. O cheiro de café com canela. A máquina de lavar louça desligada. A luz da varanda apagada, já que era dia. E sobre a bancada, minha caneca. Desculpa ter guardado tanto tempo, ela disse, pegando a caneca e me entregando. Eu ia te devolver antes, mas não sabia como. Peguei a caneca. Nossas mãos se tocaram. Renata. Eu tentei, Lucas. Ela cruzou os braços. Tentei fingir que não tinha acontecido nada. Foquei no trabalho, nos eventos, no Carlos, no Bruno. Ela pausou. Mas você ficou aqui. Onde? Ela apontou ao redor. Aqui, em cada canto dessa casa, no cheiro do café, no som do elevador, na varanda. Ela me olhou. Eu acendia a luz da varanda toda a noite, esperando que você aparecesse. Meu peito apertou. Eu passava na rua, olhando para cima, procurando a luz. Ela sorriu. Mas era um sorriso triste. Então a gente é dois idiotas. Dei um passo em direção a ela. Bruno voltou para as viagens. Carlos está mais tempo fora. E eu... Ela respirou fundo. Eu não aguento mais fingir que não sinto nada. Renata, eu nunca parei de... Não diz. Ela levantou a mão. Não diz palavras grandes. Não promete nada. Só fica um pouco. Sentamos na varanda. Cada um com uma caneca. Eu com a minha recuperada. Ela com a dela. A luz âmbar ainda estava apagada, mas a cidade lá embaixo fazia barulho suficiente para preencher o silêncio. Quando eu cortei contato, ela começou. Foi porque tive medo. Não de você, de mim. Medo do quê? De gostar demais, de estragar tudo, de perder o Bruno, de perder o controle. Ela tomou um gole. Você tem ideia do que significa para uma mulher como eu sentir isso? Sentir o quê? Desejo. Ela me olhou. Desejo de verdade, não obrigação, não rotina. Desejo. Eu segurei a mão dela. Eu sei o risco disso, eu disse. Sei que pode dar errado. Sei que o Bruno pode descobrir. Sei que o Carlos pode desconfiar. Sei que a dona Marta já tá de olho. Ela riu baixinho. A dona Marta é uma peste. Mas eu não me importo. Olhei para ela. Se você me der permissão, eu subo aqui toda vez que você acender a luz dessa varanda depois da meia-noite. Ela ficou em silêncio. Depois levantou. Veio até mim. Encostou a testa na minha. Como naquela noite do apagão. Como naquela tarde que Bruno quase nos pegou. Mas dessa vez, ela não se afastou. O que eu vou te dizer agora? Ela sussurrou. Fica entre nós. Só nós dois. Ninguém mais pode saber. Eu sei. Ela sorriu. Encostou a boca na minha testa, num beijo longo, demorado, que significava mais do que qualquer palavra. E então eu disse, meio em português, meio brincando, então não grita o meu nome. Ela riu. De verdade. Pela primeira vez em semanas. Idiota. Naquela noite fiquei até mais tarde. Conversamos. Sobre tudo. Sobre nada. Ela falou do casamento.
de como tinha virado só papel, aparência, rotina vazia. Eu falei da obsessão, de como passei semanas rondando o prédio como fantasma. E no meio da conversa, ela pegou minha mão. Eu não sei o que isso é, Lucas. Não sei se tem nome. Não sei se tem futuro. Eu também não. Mas eu sei que, quando você sobe aqui, eu respiro diferente. Ela apertou minha mão. E isso tem que ser suficiente por enquanto. Nas semanas seguintes, estabelecemos uma rotina silenciosa. Não todos os dias. Não toda semana. Mas de vez em quando, às 2, 3 vezes da manhã, eu recebia uma mensagem. Só um ponto. Ou um emoji de xícara de café. E eu sabia. A luz da varanda estava acesa. Eu subia. O porteiro noturno já me conhecia. Não perguntava nada. Renata abria a porta. Sem maquiagem. Cabelo solto, roupa confortável. A gente sentava na varanda. Tomava café ou vinho. Conversava. Às vezes, ficávamos em silêncio, só olhando a cidade. Às vezes, ela encostava a cabeça no meu ombro. Às vezes, eu segurava a mão dela. E uma noite... Tivemos uma noite muito quente juntos. Não vou contar os detalhes. Porque isso é nosso. Só nosso. Mas foi real. Foi intenso. E mudou tudo entre a gente. Bruno nunca desconfiou. Carlos... Eu não sei. Ele nunca disse nada. Mas tem vezes que eu me pergunto se ele sabe e simplesmente não liga mais. Dona Marta continua fofocando. Mas a gente aprendeu a ser cuidadoso. Larissa parou de perguntar. Acho que entendeu que algumas coisas não são da conta dela. E eu continuo sendo o designer freelancer. Com um apartamento alugado, vida simples, mas com um segredo que carrego no peito. Hoje, 6 meses depois daquela mensagem das 2h14, eu ainda passo pelo prédio. Ainda olho para cima. E quando vejo a luz da varanda acesa depois da meia-noite, eu sei. Sei que ela tá lá, tomando café, esperando. E eu subo. Porque tem coisas que não têm nome, que não têm rótulo, que não têm futuro garantido, mas que existem e são reais. A gente nunca disse eu te amo. Nunca fez planos. Nunca prometeu nada. A gente só existe, nesses momentos roubados, nessas noites silenciosas. Ela continua sendo a advogada bem-sucedida. A mãe do Bruno, a esposa do Carlos. Eu continuo sendo o amigo de infância. O designer. O cara comum. Mas quando a porta da cobertura se fecha atrás de mim, e é só nós dois, ela é só Renata. E eu sou só Lucas. E isso é suficiente. Eu não sei quanto tempo isso vai durar. Não sei se o Bruno vai descobrir um dia. Não sei se o Carlos vai se cansar de fingir que não vê. Não sei se a Dona Marta vai juntar peças suficientes para virar escândalo. Mas eu sei uma coisa. Toda vez que a luz daquela varanda acende depois da meia-noite, meu coração dispara. Porque eu sei que ali dentro daquela cobertura tem uma mulher que me vê, que me escolhe. Mesmo que seja só por algumas horas. Mesmo que seja em segredo. E às vezes, isso é tudo que a gente precisa. Ser visto. Bruno me ligou semana passada. Perguntou se eu queria ir, num churrasco na cobertura no próximo fim de semana. Eu disse que sim, porque ele é meu melhor amigo. E isso não mudou. Mas eu sei que quando eu subir naquele elevador e entrar naquela casa e ver ela recebendo os convidados com aquele sorriso social, vai ter um segundo, só um, em que nossos olhares vão se cruzar. E nesse segundo, a gente vai lembrar do apagão, da varanda, da caneca esquecida, das 2h14 da manhã. E vai ser nosso, só nosso. Eu só sei que desde aquela noite na varanda, toda vez que a luz dela acende depois da meia-noite, eu lembro do que ela disse que ficava entre nós. E mesmo em silêncio, é como se o meu nome ainda ecoasse dentro daquela casa. Porque tem portas que, quando você abre, nunca mais fecham completamente. Ficam ali, entreabertas, esperando a próxima noite, esperando a próxima luz acesa na varanda. Esperando. E eu continuo esperando também. Nem toda porta proibida se fecha depois que você a abre.
Algumas só ficam entreabertas, esperando a próxima noite.